Quantos querem? Então coloque-se em pé. Essa música você pode cantar junto com a gente. Fique à vontade. Não tenha medo de expressar com o seu coração, com a sua voz, tudo que você está sentindo aí para Deus. Tá bom? Momento seu com Deus. Pode louvar, pode orar, mas fique aí em contato com Ele. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores por
de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que beleza. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Podemos fazer, além de distribuir folhetos? Que tal a gente fazer uma mentoria para os jovens carentes? A gente também pode fazer eventos semanais na praça da cidade, como música ao vivo, distribuição de alimentos, algo assim. Verdade, é importante a gente falar de Cristo. Isso envolve projetos práticos, como você falou. E aí, quem topa? Vamos, vai ser legal. Gente, todo mundo feliz, animado, contente? Amém? A gente já começou bem essa vigília, viu? Que coisa bonita. Obrigado, pastor Everton, pela mensagem. Obrigado aos grupos também, Margem Norte, ao grupo Dom e principalmente ao batismo. Que coisa linda, né? Que Deus abençoe cada um deles. Você pode estar se perguntando quem é esse doido que está aqui agora? Da onde veio, da onde surgiu? Começando, meu nome é Hassani e eles ajudaram vocês colocando uma colinha no telão, porque a parte mais difícil acho que é o nome. Eu sou pastor há 16 anos já, passei pelo Mato Grosso do Sul, Brasília, Sergipe e hoje sirvo a igreja como pastor do Uniaene. Uniaene era conhecido antigamente como IAN e como FADBA, agora somos Centro Universitário.
Estou aqui no período de julho, fazendo uma semana de oração na Igreja Central de Ribeirão Preto. E como conheço o pastor Anderson, ele sabendo que estaríamos por aqui, ele gentilmente me obrigou a estar aqui com vocês. Amém, viu? Valeu, brother, obrigado pelo convite. Trago um abraço também carinhoso lá de Ribeirão Preto, de alguém que gostaria muito de estar, mas não pôde estar aqui, que é o pastor Lindo. Pode fazer o agora. Eu já vi usar aí. Isso, Ele tentou, mas não conseguiu, viu, gente? Mas fica o abraço aqui. Estou representando ele. Se tinha algum presente para ele, pode mandar para mim. Não tem problema nenhum. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre missão. Pastor Everton mostrou muito como nós entendemos a nossa missão na Bíblia. E eu queria lhe dar um exemplo claro do que de fato é ser missionário. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 8. Abra a sua Bíblia e a mantenha aberta, porque nós vamos um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Eu quero mostrar para você algumas coisas importantes na figura de um rapaz, um homem, que o Senhor pode abençoar o trabalho de alguém que se dispõe à missão. Atos 8, verso de número 26. Atos 8, 26 diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. E a primeira frase do outro verso diz: Filipe se levantou e foi, e ponto, só isso. Este Filipe aqui, amigos, é um Filipe diferente do apóstolo dele, que fazem desta pessoa um grande missionário e que precisa ser replicado para aqueles que querem cumprir a missão hoje, aqueles que querem fazer discípulos, aqueles que querem se dispor a fazer a vontade de Deus. Filipe é alguém que ouve a voz do Senhor e segue o mandato do ID, ensinando, batizando e também indo mais uma vez fazendo discípulos. Quem é esse Filipe aqui? A primeira vez que ele aparece na Bíblia é em Atos capítulo 6, quando a igreja decide levantar outros homens. Em Atos 6, temos aqui os apóstolos, percebendo que eles eram poucos para uma igreja que crescia. Até Atos capítulo 6, a igreja já estava por volta, apenas de números de batizados, por volta de uns 20 mil. Então, olhando a carência de alguns, eles separam 7 homens para serem escolhidos como diáconos. O primeiro deles e mais evidente é Estevão, mas logo após Estevão vem então Filipe. A primeira característica que me chama muito a atenção de Filipe é que quando tem algo que precisa ser feito, ele está ali no meio. É preciso ser diácono para servir as viúvas e os órfãos, ali está Filipe. É preciso então pregar o evangelho, ali está Filipe. Filipe entende que a sua posição é estar disponível e disposto. O Senhor não pode usar os apóstolos porque eles precisam ficar em Jerusalém, pois então Filipe está ali para cumprir a missão do Senhor. Estar disponível talvez seja uma das coisas mais bobas que a gente pode fazer, mas ao mesmo tempo mais importantes. Estar disponível é colocar-se à disposição de qualquer obra que o Senhor quer que nós façamos. Uma vez eu cheguei num distrito lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, fui apresentado de manhã, e aí conversando, tinha muitos jovens, assim como tem aqui em Bauru, nesta igreja, na Central, em Pederneiras, também tem alguém de Pederneiras aí? A galera de Pederneiras está aqui muito bem, viu? E tinha muita gente também ali, e a juventude muito animada, e eu, jovem também, pastor, menos de 30 anos, falei, gente, aí, vai ter JA hoje? Eles falaram, pastor, hoje não tem JA. Falei, puxa, no dia que eu sou apresentado na igreja, não tem JA. Mas por quê? Porque tem um programa à noite, pastor. Que programa? Pastor, hoje nós temos em nossa igreja um jantar especial
para o ministério da terceira idade os seus convidados. Tá bom? O que isso tem a ver com o jovem? Vocês vão cantar? Não. Vocês vão falar? Não. O que vocês vão fazer nesse encontro? Pastor, nós seremos os garçons, com gravata borboleta. O que precisa? Precisa do quê? Precisa que a gente vá lá levar o suco de caju na mesa da terceira idade? Eu estou aqui, eu vou. Precisa que eu vá lá com a minha gravata borboleta? Eu estou aqui, eu vou. Precisa que eu saia e siga então a missão de Estevão? Eu vou. Precisa ir até a Samaria para pregar o evangelho? Eu vou. Sabe uma coisa interessante? No livro de Atos capítulo 1 verso 8, Deus dá a sequência, o caminho da missão da igreja. Vocês vão começar em Jerusalém e Judeia, vão para Samaria e depois vão para os confins da terra. Por algum motivo que a Bíblia não explica, os apóstolos permanecem em Jerusalém e eles só saem, a igreja só sai de lá para cumprir a missão além de Jerusalém e Judeia a partir da perseguição pela morte de Estevão. E a primeira pessoa que aparece pregando o evangelho em Samaria é quem? Filipe. Eis aqui Filipe no começo do capítulo 8, indo a Samaria, porque ele estava disposto e disponível a fazer a missão de Jesus. Eu não sei exatamente qual é a missão que o Senhor vai colocar em sua vida. Pode começar agora fazendo Caleb, pode ser aqui perto da igreja ou em outro lugar, pode ser ajudando algum outro ministério da igreja, ou então pode ser escolhendo você para sair do seu trabalho, para sair da sua sequência que está aqui e ir para outro lugar. Esteja disponível para cumprir a missão do Senhor. Segunda característica importante que nós vemos na vida de Filipe é a obediência. O verso que nós lemos aqui em Atos capítulo 8, 26 e o comecinho de 27 mostra uma quebra de paradigma muito grande, porque Filipe estava em Samaria tendo sucesso evangelístico. Ele estava batizando muitas pessoas, inclusive alguém que era mágico chamado Simão, que ouve ele falar do evangelho, vê as obras grandiosas que Deus fazia, que Jesus fazia através dele e se converte ao evangelho. Isso foi uma evidência tão grande, uma obra tão grande, que Pedro e João saem de Jerusalém e vão assistir, vão verificar o que Filipe está fazendo em Samaria. Ele estava tendo sucesso, pois Deus o procura mais uma vez e fala assim: Filipe, saia daí e vá para um lugar, a estrada de Jerusalém a Gaza, saia e vai. E a resposta de Filipe que nós acabamos de ler é: Filipe se levantou e foi. Filipe não questionou ao Senhor: Senhor, se eu ficar aqui vai ter mais batismo. Senhor, se eu ficar aqui a igreja vai ser mais forte. Filipe não se perguntou assim: Senhor, eu estou aqui tendo sucesso. Ele não disse também: olha, se eu for a Jerusalém, como Saulo está perseguindo a igreja, eu posso morrer. Não, Filipe obedeceu e foi. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para algumas situações que serão complicadas, difíceis, desafiadoras e às vezes irracionais aos olhos humanos. Mas aquele que entende a vontade do Senhor, entende que nós temos aqui que cumprir a nossa missão, que ela é a nossa vida, que ela é a questão maior daquele que se coloca aos pés de Jesus e coloca o Espírito Santo no coração, ele obedece. Filipe não estava preocupado com a sua saúde, segurança, nem o seu nome e sucesso. Ele apenas se levantou e foi. E no caminho, o Senhor fez uma obra importante para ele. Volta comigo no texto bíblico, capítulo 8, vamos voltar e ler o 27, e agora a gente vai até o final da história, tá bom? Para eu poder apresentar os próximos 3 pontos importantes do missionário através da figura de Filipe. A Bíblia diz assim: Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco,
alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. E ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar de sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando desse texto, desta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram até certo lugar, onde havia água. Então o eunuco disse: eis-me aqui, ou melhor, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Amém? Perceba, até aqui eu lhe apresentei duas características de Filipe como missionário. A primeira delas é que ele estava disponível. Amém? A segunda delas é que ele era obediente à ordem do Senhor, não importa o que aconteça. E agora a terceira delas é que ele se colocava à disposição de Deus para andar no caminho do Senhor. O caminho que o Senhor lhe colocar vai lhe levar até pessoas que você talvez nem imagine que estarão sensíveis a ouvir o Evangelho. No caso aqui, era um homem rico, estrangeiro, que era representante da rainha de um país, da Etiópia, que estava aqui voltando de adorar em Jerusalém. Amigos, pensa um pouco nessa cena, transporta essa cena para o dia de hoje, que o Senhor lhe chama da vigília, para ir caminhar na rodovia que leva a qualquer lugar desse estado, e no meio dali está passando um carro preto, e o Espírito olha para você e diz assim: cola naquele carro preto, e você bate na janela, e abaixo ali é uma autoridade do governo brasileiro. Não é uma coisa muito louca? Pois essas coisas loucas só podem acontecer com aqueles que se colocam no caminho do Senhor. Ao se colocar no caminho do Senhor, Deus vai lhe levar para alguém que precisa ouvir o Evangelho da sua boca, da sua vida, da sua experiência, do seu testemunho. Deus coloca pessoas em nossa vida que só serão alcançadas por nós. É uma turma de faculdade numa federal, estadual, que nós não sabemos como que a gente passou lá. Deus sabe. É aquele concurso público que a gente passou, que era muito concorrido. Deus sabe por que estamos lá. É um lugar que você perdeu o seu trabalho e tem que mudar de casa. Deus sabe por que isso aconteceu. Deus coloca você em lugares estratégicos para que pessoas possam ouvir do Evangelho através de sua boca. Só que tem um detalhe: não é você que escolhe a pessoa, é o Senhor. E o Senhor escolhe quem
ali atrás. Algum tempo atrás, o pastor contou uma história de comportagem, me permita contar uma minha também. Eu fui fazer uma primeira palestra, eu tinha 18 anos de idade, não tinha nem pregado no sábado de manhã na igreja ainda, e fui fazer uma palestra ali na zona leste de São Paulo, e era um frigorífico. Eu passei a palestra inteira nervoso, eu tinha uma caneta na mão, sabe aquelas canetas que você clica para sair ali? E a minha dupla de comportagem depois falou, você estava nervoso? E eu querendo mostrar, né? Não, eu nervoso não. Falei, eu não, por que você está dizendo isso? É porque você deve ter clicado naquele botão umas 450 vezes por minuto. Parecia até que era ritmo, parecia que você estava fazendo alguma coisa ali para hipnotizar as pessoas, de tanto que você apertava aquele negócio. E eu fui dando a palestra, era um frigorífico, e o dono estava na parede, era um italiano. Quando nós fomos abrir essa palestra na empresa dele, ele com a cara fechada, desconfiado de tudo, e na hora de fazer ali a oferta final, na hora de conseguir assim, vender pelo menos algumas coleções, na hora que eu fiz a proposta, ele levantou a mão e disse, espera aí. E quando ele falou, peraí, gelei-me, deu errado, agora ele vai barrar tudo. E ele levanta a mão e diz assim, quem quiser comprar, a empresa vai dar metade. Amém? E naquele dia eu fiz uma palestra para 18, e eu vendi 22 coleções. Eu não, o Senhor, porque eu vendi para as 3 pessoas que estavam ali também. Mas quando eu olhava para aquele homem na palestra, eu tinha a certeza de que aquele italiano ia pegar uma faca ali do açougue dele, e ele do frigorífico, ia me passar no meio. Ele estava sério. Mas no final, Deus mostrou que a palestra não foi dada para os funcionários, mas foi dada para ele. Quantas vezes nós nos colocamos à disposição de dar um estudo bíblico, como Caleb, a gente entra numa casa e o alvo é o jovem, e vem a mãe que está ouvindo do estudo bíblico de lá, e ela vai lá e se coloca à disposição, e é ela que é batizada. Amigos, quantas vezes nós discriminamos pessoas, porque aquele não está aberto ao Evangelho, pela maneira que ele se comporta, pela vida que ele escolheu, mas aquilo que Deus tocou, o homem não pode desprezar. Foi essa visão que Deus deu a Pedro. Pedro, você está rejeitando aquele que eu dei a você. Se eu dei, então vá pregar. Aquele que é disponível, aquele que é obediente, entende que o caminho do Senhor leva a corações inimagináveis. E a obra começa ali, a obra é feita ali. Primeira característica do missionário através da vida de Filipe, ele é disponível. Segunda tarefa, ou melhor, característica, ele é obediente. Terceira tarefa, ele vai aonde Deus mandar, não importa que pessoa seja. Mas a quarta começa aqui a complicar um pouquinho, sabe por quê? Porque a quarta é saber exatamente do ponto de partida da pessoa, como eu posso apresentar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não vem em uma caixinha pronta para cada um, mas o Evangelho é apresentado a partir do conhecimento que nós temos de Jesus e das Escrituras. E para isso, como evangelista, eu preciso começar a saber como as Escrituras funcionam e como elas devem chegar até as pessoas. É necessário conhecer Jesus, é necessário conhecer a palavra, e é necessário colocar à prova aquilo que nós sabemos de Jesus. Quando eu tinha 15 anos, eu fui para o internato, e ali a igreja, não vou falar o ano para não mostrar quanto que eu já sou velho, a igreja fez uma proposta, uma coisa que era diferente, aqui no estado de São Paulo. No sábado de manhã, o pastor Ronaldo de Oliveira, na época pastor da Voz da Profecia, ou havia acabado de sair de lá, alguma coisa assim,
gravou um comercial de 30 segundos, apenas 30 segundos. E ali, aquilo foi veiculado no sábado de manhã, e nós que estávamos no NASP, ali estaríamos recebendo as ligações das pessoas, para atendê-los depois da propaganda. Veja, ele falaria uma mensagem de esperança, apareceria um número de telefone, e quem atenderia as pessoas que ligassem desse número seríamos nós. E eu, como gosto de Felipe, eu sou disponível, eu falei, eu vou ajudar, pode colocar meu nome aí. Chegou no sábado de manhã, eu fui ali, me colocaram num telefone, naquele telefone, no celular, WhatsApp, essas coisas, aí é modernidade, colocaram naquele telefone lá, e eu ia atender o telefone das pessoas. Quando eu sentei na frente do telefone, eu pensei assim, o que eu vou falar? O que eu vou falar quando me ligarem? E de repente, enquanto eu pensava nisso, o telefone tocou. E eu peguei, tremendo, e coloquei no meu ouvido, tinha ali uma frasezinha padrão, você ligou para o número da esperança, alguma coisa assim, em que posso atendê-lo. E quando eu terminei a frase com 2 erros de português, nesta frase apenas de nervoso, a pessoa do outro lado fala assim, não, é só para ver se a linha está funcionando, pode desligar. E naquele momento eu peguei a minha Bíblia, que a gente estava saindo do culto, e eu comecei a folhear, e eu falei, eu tenho que ter resposta para as pessoas. E ali eu entendi que a Bíblia não é apenas um livro que eu estudo para estar conectado com Jesus, mas é um livro que eu estudo para estar preparado a dar respostas a angústias e anseios que os outros têm também. Eu preciso entender a Bíblia e vivê-la e decorá-la de tal maneira que eu estou pronto para me sustentar nessa batalha e para dar aos outros aquilo que é necessário, aquilo que eles precisam para também entenderem de Jesus. Existe um livro da Casa Publicadora Brasileira, Ainda que Caiam os Céus, foi traduzido por minha esposa, a história de um pastor russo chamado Mikhail Kulakov. Pegando só uma parte da história e dando spoiler para quem não leu, se vire, vá ler, vá comprar o livro. Ele foi para o campo missionário, para o campo de trabalho forçado, Sibéria, frio, muitas pessoas iam e não voltavam, mas esse homem foi, e ele voltou. E diz o livro que ele fez isso, e eu não me lembro agora o tempo que ele ficou ali, mas ele fez isso porque ele havia decorado partes da Bíblia, praticamente todos os evangelhos. Naquela época, na Rússia comunista, a Bíblia não podia ser distribuída como nós temos hoje, não tinha aplicativo da Bíblia. Então o que eles faziam? No sábado de manhã, pegavam um evangelho, uma Bíblia, e rasgavam, e davam páginas para as pessoas, e a pessoa ficava ali uma semana com aquela porção da Bíblia, e no outro sábado, traziam isso de novo, e eles trocavam. Então, como o pastor e os outros irmãos tinham apenas uma semana para poder estar com aquela porção da Bíblia, eles aliam ao ponto de decorarem. Então, quando ele foi para a Sibéria, no campo de concentração, ele lembrava da Bíblia de tal maneira que ali ele conseguia recitar porções inteiras da Bíblia, e assim ele não abençoava apenas ele, mas os outros colegas de cela que estavam sem esperança. Um deles, com um tamanho peso do que ele vivia, preferiu sair correndo, indo para o portão, sabendo que ele seria alvejado por tiros, como ele de fato foi. Mas ali, os que ouviam a palavra do pastor Mikhail Kulakov recebiam esperança. Ao Deus lhe levar aos eunucos etíopes que precisam ouvir da Bíblia através da sua vida, o que eles ouvirão? Existem 2 Bíblias que você precisa apresentar. Esta aqui, que já foi escrita, esta aqui que já contém a revelação máxima de Jesus, e a segunda é a Bíblia que o Espírito Santo está escrevendo em sua vida. É o testemunho que você pode apontar para si mesmo
e não dizer da obra grandiosa que você faz, mas a obra grandiosa que Jesus tem feito em você. Em primeiro lugar, para você ser um missionário igual Filipe, você tem que estar disponível. Em segundo lugar, ser obediente. Em terceiro lugar, ir aonde Deus mandar. Em quarto lugar, saber o que necessita ser ensinado, para quem precisa ser ensinado. E em último lugar, e o último lugar é divertido, é importante, talvez seja o melhor momento de todos, é ver o milagre acontecer. Amém ou glória? Amém. No caso de Filipe, é um dos primeiros e únicos casos de teletransporte na Bíblia. Ele estava na estrada, em 1 minuto o Espírito pega, o arrebata, esse é o termo bíblico, e o leva até Azoto. Perceba uma coisa, o milagre não acontece no começo. Ele teve que caminhar de Samaria até a estrada que sai de Jerusalém a Gaza. Ele foi. No final acontece o milagre, e ele vai pregar em outro lugar. Mas se eu disser para você que este não é o maior milagre da história que nós lemos aqui, você acredita? Sabe uma coisa linda? Aquele etíope, que nós não sabemos o nome, sabemos apenas a posição, se torna uma das pessoas mais importantes do Evangelho. Ali na região da Etiópia, se tornou um dos centros de escrita da Bíblia, de cópia da Bíblia. As Bíblias coptas foram ali da região da Etiópia. Ali o Evangelho prosperou, porque talvez um homem recebeu a mensagem de alguém na hora certa, no lugar certo, da maneira certa, guiada pelo Espírito. Para Filipe era deixar Samaria, em que muitas pessoas estavam sendo batizadas, para encontrar uma pessoa só no meio do caminho. Mas para aquele homem era a abertura do Evangelho em uma região inteirinha. Você não sabe o impacto que você tem no plano de Jesus. Você não tem ideia daquilo que Jesus vai fazer através de você, se estiver disponível, se for obediente, se colocar no caminho do Senhor e se pregar a mensagem da maneira correta. O milagre vai acontecer, e não é ser teletransportado de um lado para o outro. O milagre vai acontecer porque pessoas vão ouvir a sua mensagem, pessoas vão ouvir o Espírito Santo através de você e vão entender que Jesus Cristo está falando com eles. Amém. Há um tempo atrás, um pastor chamado Paulo Nogueira se formou em teologia, há muito tempo atrás, e o primeiro distrito dele foi pertinho ali do NASP, Engenheiro Coelho, chamava-se Conchal, e ele chegou animado, um jovem pastor, e ele disse assim: vou fazer um evangelismo público, e fez tudo o que precisava ser feito para que o evangelismo público acontecesse. Divulgou carro de som, folhetos, o clube foi, e tudo foi feito, tudo foi bem feito. E na primeira noite de evangelismo público, tinham 2 pessoas. E ele fez tudo o que precisava fazer. Na segunda noite, com o Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, e o número de pessoas multiplicou, dobrou, e agora eram 4 pessoas. E foram 4 pessoas até o fim do evangelismo. Das 4 pessoas, uma mulher foi batizada. E este foi o primeiro evangelismo público de um pastor. Sucesso ou fracasso? Fracasso ou sucesso? Aos olhos de números humanos, puxa vida, tanto potencial, um lugar novo a ser aberto, uma igreja nova que estava sendo planejada para ser plantada ali, tanta coisa boa. O pastor se frustrou. O tempo passou, e este pastor foi estudar na Andrews University, nossa faculdade lá nos Estados Unidos, no estado de Michigan. E um dia, lendo a carta missionária, ele viu ali que era da divisão sul-americana, terra dele. Viu que era da UCB, lugar onde ele tinha trabalhado.
e contava a história de uma mulher no interior de São Paulo, da cidade de Conchal, que havia sido batizada em um evangelismo público. E aquela mulher pedia a ajuda da igreja em âmbito mundial para construir mais uma igreja, porque ela já havia construído 8 igrejas. Amém. E batizado mais de 400 pessoas. Amém. Você não sabe o impacto e o milagre que Deus vai fazer àquele que se coloca no caminho, àquele que é disponível, àquele que é obediente e aquele que abre a Bíblia e abre a sua vida para transportar Jesus para o outro. Amém. Amigo querido, amiga querida, você está aqui numa vigília, não apenas para ganhar aqui um conhecimento sobre o que é o Maranata. Você não está aqui apenas para saber como que vai ser o discipulado jovem. Você está aqui porque o Senhor lhe consagrou a missão. O Senhor está dando a bênção agora, neste momento, de dedicar a sua vida para se fazer bênção do Senhor. Pastor, mas eu não sou nem batizado ainda, eu estou vindo aqui porque minha galera veio. Não importa, se Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, a partir de agora, você é a missão de Deus aqui na terra. Pastor, eu nunca dei um estudo bíblico, eu não sei nem fazer isso, eu não sei nem como discipular outra pessoa. Não importa, porque Deus não procura aqueles que estão mais capacitados, Deus procura aqueles que são mais disponíveis. Foram 7 que foram ordenados como diáconos. Estevão morreu dando a vida ao Evangelho, mas somente a história de Filipe foi contada após Estevão, porque talvez ele não era o melhor, mas com certeza ele era o mais disponível. A história de Filipe não termina aqui. Ele vai a Azoto e vai subindo, pregando sobre Jesus, até chegar em Cesareia. E no final do livro de Atos, Paulo se hospeda na casa de um homem chamado Filipe, o evangelista. E ali, sabe o que a Bíblia fala? Que suas 4 filhas solteiras profetizavam. Eu não sei se Filipe já estava mais velho, mas eu sei que dentro da casa dele, a missão não terminou. Dentro da casa dele, suas filhas, algumas Bíblias falam que são filhas virgens, esta versão mais nova, mulheres solteiras, elas também continuavam o legado do pai, de falar que Jesus Cristo voltaria. Não se importe em fazer o que o outro faz, porque Jesus vai chamar você. Seja obediente, se coloque no caminho, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, a qualquer pessoa que Deus lhe confiar, e você vai ver o milagre acontecer. Você verá um milagre maior do que teletransporte. É o milagre de uma vida se abrir para viver a vida ao lado do Senhor. Eu estou há exatamente 2 anos no UniAN. Eu sou pastor da igreja lá. E quando eu cheguei, um outro rapaz chegou. Esse rapaz não veio do Brasil. Ele veio de um dos campos de refugiados da Síria. E ele chegou lá na UniAN, vindo de um projeto que temos, a igreja tem, que é capitaneado por um outro pastor chamado Elder. Pastor Elder se aposentou, Elder Roger, e foi ser missionário lá. E ele tem uma escolinha de futebol. E essa escola de futebol está lá para acolher esses meninos refugiados. Pois bem, esse rapaz foi enviado para lá. No primeiro ano que eu estava ali, no primeiro semestre, eu olhei para ele e falei: amigo, você está diferente, não está comendo com a gente aqui no refeitório, o que aconteceu? Pastor, eu sou muçulmano, eu estou fazendo Ramadã. Tá bom? Legal. Veio a primeira semana de oração e fizemos uma fogueira no final em que nós colocávamos os nossos pedidos da semana. E ele virou para mim num inglês
bem mais ou menos, e disse: pastor, você pode orar por mim? E eu, no inglês pior ainda, disse: yes, I can. Gostou? E eu orei, e Deus deu o dom de línguas, que acabou no amen, mas eu orei. Resumindo a história, amigos, no começo desse ano, eu perguntei: e aí, fulano, como é que está o Ramadã? Ele disse: não, pastor, esse ano não estou fazendo Ramadã, porque eu quero seguir Jesus. Você pode estudar a Bíblia comigo? E eu tive o desafio de estudar a Bíblia pela primeira vez com um muçulmano. Não é fácil. E eu tinha a ajuda de um outro rapaz que é adventista, porque ele ainda não entende completamente o português. Eu não falo completamente o inglês. Então eu falava e o outro rapaz traduzia para o árabe. E eu fiz um desafio: você vai na sua Bíblia e nós vamos estudar Jesus na sua Bíblia em árabe. E este menino, que o nome não pode ser revelado, foi batizado no evento Maranata que tivemos lá. Amém. Pelo pastor que começou a obra dele. E sabe por que eu estou contando isso? Porque nós não sabemos o que Jesus vai fazer, mas eu sei que esse menino vai ser bênção. Amém. Ele é um milagre, assim como Jesus tem um milagre para você, se você estiver disponível, se você for obediente à ordem dele, se você se colocar no caminho para encontrar as pessoas onde quer que o Senhor deixe, se você estudar a Bíblia com verdade, com afinco, com o coração aberto, você verá o milagre do Senhor. Eu pergunto para você nessa noite: quantos estão dispostos e disponíveis a serem o Evangelho de Jesus aqui hoje? Obrigado por levantar a mão, mas eu preciso mais do que isso. Eu quero que você se ponha em pé, para que esta seja uma vigília de consagração, para que esta seja uma vigília de entrega absoluta. Eu sei que tem gente aqui que tem mais tempo de igreja do que eu tenho de vida. Obrigado porque você se colocou em pé. Eu sei que tem gente aqui que está chegando agora nesse barco, nessa coisa linda, maravilhosa. Obrigado por se colocar em pé. Jesus vai lhe usar poderosamente. Nós temos aqui ainda a questão da nutrição, do relacionamento, do templo, mas saiba que todas essas coisas são colocadas para que as pessoas descubram o amor de Jesus através daqueles que já conhecem o amor de Jesus. Você vai ser bênção. E eu tenho certeza que daqui a um ano você não vai precisar de ter um pastor Hassani aqui, sabe por quê? Porque Deus já vai ter feito muitos milagres, e você vai trazer a sua história, você vai trazer o seu testemunho de como o Senhor lhe levou para alguém inimaginável, e como essa pessoa estava aberta para ouvir o Evangelho através da sua boca. Posso orar por isso? Você se dispõe? Esta oração é perigosa, porque Deus ouve. Está em pé ainda? Posso orar por você? Sim. Querido Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor confiou a sua missão a nós aqui, porque Bauru vai ser transformada através do derramamento do Santo Espírito em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até esta vigília, aqui nesse momento, para nós nos consagrarmos a Ti. Aqui estamos nós, Senhor, usa-nos. Talvez nós não sejamos os melhores, mas que nós sejamos os mais disponíveis. Senhor, o que o Senhor falar, o que o Senhor ordenar, onde o Senhor mandar, nós iremos. Pai querido, nos ajuda a encontrarmos as pessoas que o Senhor está nos confiando, as pessoas que o Senhor nos dará. Talvez seja dentro de casa, dentro da escola, dentro do trabalho, talvez seja aquele que a gente pense que não está disponível para ouvir o seu Evangelho. Senhor, nos mostre através do Teu Espírito a quem nós precisamos mostrar Jesus. Nos ajude, Senhor, para que a Bíblia não seja um livro aberto por pastores em cultos, mas seja um livro aberto por nós todos os dias, para que nós conheçamos esse Jesus e estejamos a ponto de falar quem Ele é para nós.
Em último lugar, mostra o teu milagre na vida dos outros. A semelhança de hoje, que o menor filho leva o seu irmão e sua mãe ao batismo, que o Senhor também mostre o milagre em nossa vida, e que isso não pare no batismo, mas que vá até o reino, até Jesus Cristo voltar. Consagra o teu povo em nome de Jesus. Amém, amém. Você vai ver o milagre acontecer em sua vida. Deus abençoe.